Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista. Hoje, o programa do mercado imobiliário. Vamos falar de fundo imobiliário nas próximas semanas. Hoje você vai ter uma imersão, um mergulho em dados e inteligência de mercado, porque só dados não resolve muita coisa. Agora, quando tem dados e interpretação com inteligência de mercado, aí você dá um salto de conhecimento, de poder fazer as suas análises, seja para investir em fundo imobiliário, seja para investir no próprio mercado imobiliário. Porque eu e você, a gente vai bater um papo com o Giancarlo Nicastro, que é CEO da Sila, e ele trouxe uma novidade que eu sei que interessa a todo mundo. Para quem gosta de investir em imóvel residencial, a partir de agora tem dados e inteligência de mercado sobre os residenciais para renda, os chamados multifamily, multifamily, para ser mais preciosista aqui com a pronúncia. E tem muita gente que gosta de investir, seja direto comprar um imóvel para renda, seja comprar um imóvel desses que alguém vai operar e alugar para você. Então, antes de simplesmente se basear aí na opinião, no discurso do vendedor, busque dados. E dados a gente vai entregar para você agora. A gente não, Giancarlo Nicastro. Grande Giancarlo, obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigado a você pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você e com a sua audiência. Espero poder contribuir aqui à altura. Ele preparou só 47 páginas aqui de dados. Acho que a gente vai ter uma conversa de umas 3 horas e meia para falar de mercado de escritórios, mercado de galpão e essa novidade, né? Como é que... Nós estamos falando de um mercado que demorou para chegar na Sila ou em qualquer plataforma pela dificuldade de conseguir dados. Já é difícil nos escritórios, já é difícil nos galpões. Como é que você consegue buscar esses dados para compilar dos residenciais para renda? Então, o problema desse mercado é que no Brasil nada é simples e é um mercado que se confunde muito com o mercado tradicional de compra de um imóvel e locação. Sim. O multifamily ele tem uma característica muito peculiar que é a gestão profissional por uma empresa. Então existem vários estúdios sendo entregues, apartamentos e estúdios, e muita gente interpreta o estúdio como sendo um multifamily, e o que não é. Apesar de multifamily ser residencial para renda, ele tem as suas características, ele tem um padrão, entrega semi-imobiliado, é uma gestão profissional, você tem lá tudo incluído, internet, um concierge no prédio, você tem vários amenities incluídos, muito diferente de alguém que compra um imóvel e vai botar num Airbnb, por exemplo. Sim. Então você tem o long, o mid e o short stay, que são modelos de ocupação. Então esse mercado demorou a entender esse modelo que vem lá de fora. E é um mercado novo, né? Então não é que a gente demorou para começar a cobrir, é porque não tinha muita amostra. É um mercado que hoje a gente fala de 10, 11 mil unidades, né? Então a gente está falando de 30 e poucas torres, 51 se a gente considerar estoque futuro, etc. Então é um mercado pequeno e a gente pegou ele no começo. Como é que a gente fez? A credibilidade que a gente construiu ao longo de 10 anos de Sila, os players, os maiores players que atuam nesse mercado, também atuam no corporativo ou tem alguma outra tipo de investimento, num logístico, etc. Então a gente com essa proximidade começou a construir a 4 mãos essa base de dados e com isso a gente conseguiu sair à frente do mercado e hoje ter uma amostra consistente e coerente com os movimentos que vem acontecendo dentro do Brasil, né? E já tem um pouco, eu vou tomar a liberdade de deixar seu microfone mais próximo aqui, já tem um pouco também dentro de fundo imobiliário com alguns dados organizados, acho que te ajuda também a ter parâmetros. Bastante, o Inter, né, que tem um fundo imobiliário, ele ajuda bastante, é um player excelente assim em termos de pró-mercado, né, através do Mauro Lima, que é o gestor, então dividem bastante dado, gosta de contribuir para a transparência, então nós não estamos tendo resistência em obtenção de dados, porque como é público final, pessoa física, família, esses anúncios, essa disponibilidade estão nas plataformas. Então você consegue ter muito mais acesso à disponibilidade, à vacância, etc., diferente dos escritórios, que muita gente, é um movimento que a gente não entende, mas o imóvel está vago, mas ele não quer contar para ninguém. Ele quer milagre para alugar. O residencial já tem um movimento mais dinâmico e um pouco mais diferente. Então a gente, graças a Deus, não teve tanta resistência nesse trabalho quando a gente teve quando lançou a Sila. E está fluindo muito bem e naturalmente. E o mercado flui bem? Não tanto. Ainda, se a gente for comparar vacâncias, ainda tem vacâncias altas.
é um mercado que, inclusive, o usuário final está começando a entender o que é. Sim. Nós gravamos um vídeo recentemente, soltamos lá nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, etc., por dentro de um multifamily. Então a gente entrou no Aira Pinheiros da Greystar, que também é uma parceiraça nossa. Fizemos um conteúdo para mostrar o que é, quais são os diferenciais, o porquê que ele custa um pouco mais caro, mas ele entrega muito mais. Entrega muito, né? Tudo mobiliado, tudo pronto. Mobiliado, você tem diversas opções, ou semi-mobiliado ou mobiliado total. Você tem co-work dentro do prédio, você tem uma gestão. É uma coisa muito além, assim. E a flexibilidade, você fala, eu quero por 3 meses, eu quero Exato. por 2 anos e meio. Exato. Eu acredito, diante do cenário que a gente está vivendo, macroeconômico, Brasil, com juros muito altos, inclusive para financiamento, a população endividada, o déficit habitacional é grande, ele está dado, todo mundo conhece, por isso que as construtoras continuam construindo. Só que o poder de compra da população está muito baixo. Sim. E cada vez menor. Então o movimento natural é partir para uma locação. E quando você pega uma locação profissional, você sai na frente, por exemplo, você não tem que ter fiador, são outras facilidades, tudo mais tecnológico. Então, além da facilidade de ter o imóvel já mobiliado, semi-mobiliado, com um monte de serviço. Então, na minha visão, esse ano e o próximo ano, além de ter muito mais imóvel que está chegando no mercado, ele vai chegar no momento certo dessa incerteza de juros e você não ter, por exemplo, você entra num financiamento, são 15, 20, 30 anos, você está comprometido com uma dívida. Sim. E nesse modelo não. Então você consegue, vamos ver esse momento que está meio nebuloso, vamos para uma alocação, vamos juntar um pouco de dinheiro e quando juros cair, o mercado melhorar, a família vai e faz a compra dela. Então, é um produto que está dando tração, é um produto que não fica restrito a São Paulo, então a gente vê Minas Gerais, a gente vê Sul, a gente vê Bahia, a gente vê o Brasil já começando, o próprio Rio de Janeiro demorou, está recebendo agora os primeiros ativos, mas é um produto que tem tração em qualquer cidade, né? Então, tende a crescer muito rápido. E é um dos principais mercados imobiliários em qualquer país desenvolvido. Qualquer país desenvolvido. É muito interessante, quando a gente fez a gravação com a Greystar, eles foram primeiro para o Chile. E o Chile, eles começaram em 2015, um pouco antes daqui da gente, 2017, e eles têm mais de 160 imóveis lá. E no Brasil eles têm 4, 5. Você vê, o Chile que não é comparado ao Brasil, né? E à medida que esse mercado for de fato se desenvolvendo, uma coisa muito legal é começar a ter parâmetros, né? Você estava falando do pessoal da Lugo, do Inter. Isso. Ele já tem prédios em 4 ou 5 municípios diferentes. Perfeito. Um por município, mas tem 4 ou 5 municípios diferentes. Bom, se por acaso você é transferido, precisa mudar da cidade A para a cidade B e muda para o mesmo prédio Lugo, sua vida continua igual no dia a dia da porta para dentro, né? Existe um padrão ali de moradia. Existe e é muito similar ao cowork, né? Ou os escritórios flexíveis, que é o mesmo conceito, né? Então é um produto que tende muito a dar certo. A Lugo, ela é pioneira, assim, e ela fez uma junção com a Brookfield em alguns produtos, e eles estão no ticket certo, porque algumas empresas tentaram buscar uma classe social mais alta e aí a alocação acaba ficando muito cara. Então, quando a gente fala de um produto Lugo, um produto que a Brookfield tem ali, que é uma classe média, é um produto que sai 5, 6 mil reais uma alocação com tudo. Então, é um produto que está no preço certo, tem a demanda para isso e, de novo, né, eles estão diversificando, porque a Lugo, que é do grupo MRV, para quem não conhece, a MRV está em quantas cidades no Brasil, né? Ela tem expertise de aprovação de projeto, ela tem processos construtivos, então isso facilita muito a expansão em escala. E a Brookfield tem um conhecimento enorme desse tipo de produto lá fora. Nos Estados Unidos, no Canadá, eles têm muito investimento. Então, é um casamento que está dando super certo e a expansão está vindo super rápida. Os dois estão muito contentes. Bom, falamos tanto disso que eu vou chegar já nessa parte dos dados. Senão eu vou falar, então agora a gente vai falar do escritório, galpão e depois do residencial. Não. Vamos na sequência. Para quem está assistindo e ficou curioso, ter ideia do tamanho e dos valores desse mercado. Deixa eu chegar aqui. Eu organizei aqui, ao contrário. Não, eu comecei ao contrário. Tá aqui a definição que você já falou e eu pesquei algo importante dessa definição, que é a gestão profissional. Isso, esse é o grande diferencial. Se eu sou aquele tradicionalíssimo investidor de imóveis residenciais e eu tenho a minha própria carteira, montei eventualmente até a minha imobiliária, eu não sou um multifamily. Não, definitivamente não.
Multifamily é o cara que vai lá e compra praticamente todos ou a maioria das unidades de um único endereço. Exatamente. Toca aquilo e faz uma gestão unificada de preço, locação, garantias, tudo mais. Garantias, locação, atendimento. O concierge é uma coisa muito importante, né? Que ele atende, estourou um cano, tem o serviço lá à disposição. Internet compartilhada. Algumas você tem lavanderias, como eu falei, tem escritórios, né? Então você desce, você tem uma academia, nesse caso da Greystar que a gente foi no Aira. Então uma academia maravilhosa, tipo uma Reebok completa, tem do lado o coworking, aí você tem em cima um rooftop que você pode alugar para festas. Isso tudo gerenciado por profissionais. Então não fica aquela bagunça, reunião de condomínio, aquela confusão toda. Então é uma gestão profissional. Então a empresa olha aquilo como um ativo de renda igual alguém olha para os escritórios, que é um pouco diferente do que a gente vê nos residenciais. Se a gente for tentar voltar o histórico, né, dos flats de antigamente, a gente era novo, eu e você certamente nós éramos novos. E qual que era o grande problema? Todo mundo começava no pool, e aí começava a ficar caro, tirava do pool e aquilo descaracterizava o produto inteiro. Então você ia lá buscar um imóvel, não tinha um padrão, né? Cada mobiliário era de um jeito e isso virou uma confusão, guerras homéricas de condomínio, etc. E isso, quando você tem um proprietário único ou dois proprietários, você evita, né? Então você sai à frente com uma gestão que inclui os mínimos detalhes até os mais problemáticos, né? Legal. Então vamos lá, começar a ver dados aqui, você começa com uma mancha que vai do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Então, isso é o que são os mercados que já estão organizados para se dizer existe multifamily ali. Existe multifamily ali. Exatamente. Porque a nossa maior dificuldade no início desse projeto foi separar o que é de fato um multifamily. Eu tive um grupo de Fortaleza que me ligou e falou: Jean, vocês precisam vir para cá, a gente tem 2.000 unidades. Eu falei: pô, como que eu não capturei isso? Mas me explica um pouco mais. Não, então eu tenho um pool de investidores e a gente vai comprando 10 imóveis em cada prédio, juntando tudo. Eu falei: desculpa, você não tem. Aí a gente passa como a mensagem que passa que a gente não quer fazer ou que a gente é arrogante, não quer sair de São Paulo, mas não é bem assim. Então, separar exatamente o que foi o grande trabalho que a gente teve para poder trazer e consolidar. Então, dentro do Brasil inteiro, essas unidades são as que, de fato, são multifamily. E aí você, então, catalogou 11.198 unidades, praticamente 11.200 unidades. Perfeito. E o que a gente tem aqui nesse... São Paulo... imensa maior parte do mercado, né? Como São Paulo é o grande tubo de ensaio para qualquer tipo de investimento, né? Então as empresas têm mais coragem de testar aqui o modelo, porque se der certo aqui, vai dar certo em qualquer lugar. Por quê? Conta de concorrência, né? Então, alguns lugares não tem uma concorrência tão ferrenha. Então, aqui eles foram, e aqui sempre vai ser, né? Então, se a gente for fazer uma comparação logística, onde é o maior polo logístico do Brasil? São Paulo. Os escritórios corporativos, a maior cidade? São Paulo. Então, não tinha como ser diferente, visto que a cabeça do investidor que vai buscar esse investimento é a mesma. Então, São Paulo sempre vai ser o tubo de ensaio para qualquer negócio. E São Paulo praticamente capital, né? Capital. Mas a gente tem Campinas, a gente tem algumas cidadezinhas que já estão com bastante coisa também. São 85 torres e tem uma divisão entre A, B e C. Você está falando de padrão construtivo, público-alvo? Dentro do multifamily, a nossa principal característica é a renda da população que vai ocupar. É muito similar ao shopping center, né? Então você entra no shopping Morumbi, por exemplo, ele é predominantemente classe B. Se você olha e fala, como, gente, esse é melhor ativo, é maravilhoso, bonito, a construção perfeita, uma vacância baixíssima, um fluxo de pessoas, mas a predominância é classe B. Então, aqui a gente vai muito pela renda também, não pela construção. Obviamente, uma coisa está casada com a outra, não adianta você fazer construir a coisa errada para o Exato. Errado. Então, é muito baseado na renda e na localização e no entorno, né? Então, a gente vê serviços que estão incluídos no prédio ou no entorno, praças públicas, hospitais. Então a gente faz toda essa análise para poder classificar. Legal. Você vai me direcionando aí do que você acha inevitável a gente passar, porque tem muito material. Eu acho que uma coisa legal é em relação às áreas, né? Aqui, ó. Que a gente traz isso. Então, qual que é a área média, né, dessas unidades? 57. E aí aqui a gente já deixa claro a grande diferença dos estúdios. Porque os estúdios que todo mundo acha que na verdade é um produto para renda, muita gente olha ele assim, ele tem na média 25 metros quadrados. Então é aquele
que vai morar. Eu fiquei impressionado, eu fui buscar alguns estúdios para investimento próprio. Não tem janela. Nossa. É aquela porta de varanda que não tem, a maioria não tem janela. Então isso aqui é outra coisa. Multifamily é para famílias. Lá nos Estados Unidos, que é um produto mais avançado, então você enquadra, você tem o Student House, que é para o universitário, então são prédios que estão próximos da faculdade. Aí o movimento natural é ir para o multifamily, você saiu da faculdade, você constitui. Depois você tem o senior living, que é quando você já está aposentado. E depois você ainda tem o medical care, que é aqueles que são as clínicas. Já. Então você tem todas as áreas, as etapas da sua vida em renda, que é um produto que... No Brasil a gente tem um movimento muito pequeno ainda em relação ao student house, student living, que a gente chama, mas esse produto que a gente fala multifamily são para famílias e não para um casal que acabou de casar ou alguém que está começando a vida, que é o produto estúdio, né? Então é interessante aqui, a grande diferença é a metragem quadrada. Então um dia quero construir um multifamily na minha cidade, estou assistindo aí a live de vocês, qual que seria uma área interessante? Na média, é um produto que você vai alugar, construir aqui a 55, 60 metros quadrados, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, é uma metragem boa para uma família, morar confortavelmente. Interessante. Mas isso diminui nos outros estados, né? Essa média diminui nos outros estados. Muito por conta, da questão importante para tudo na vida é preço. E tem uma coisa que o mercado imobiliário olha muito, que é o ticket. Então o ticket é o valor total que aquela pessoa vai pagar, aquela família vai pagar. Então cada metro quadrado a menos, no final do dia, é uma redução no ticket. Então você enquadra o produto à renda daquela região. A gente não pode falar que a renda de São Paulo é a mesma na Bahia e a mesma no Paraná. Então a importância de você conhecer o mercado local, e isso você faz pequenos ajustes no projeto que vão dar uma economia na locação final. Então por isso que ele vai reduzindo. É justamente para essa... Quando você falou assim, a família correta é aquela família de classe média, né? Isso, é um público que tem a renda para pagar, porque não é qualquer família que pode pagar 4, 5 mil reais por mês numa locação. É uma família que... E é a grande parte da pirâmide, né, da sociedade, é a média renda, né? Então é um produto que tem... Então, é aquele público que, em geral, ele está sempre frustrado onde ele mora. Quero dizer, ele gostaria de algo melhor, mas não cabe no bolso dele. E ele vai buscar o melhor custo-benefício pela ponta do custo. Exato. Quando a gente vai falar da alta renda, custo não é problema, ele vai buscar benefício. Exatamente. Então aí tem que ter academia de diamante, essas coisas e tal. Mas para a classe média, que é a maior faixa de mercado, como você falou, tem que ter uma equação muito boa entre custo-benefício. Sim. E, se necessário, tirar espaço ou tirar serviço para que encaixe no custo e consiga atrair o público, vai ser feito. Né? Perfeito. Essa é a leitura mais correta. Número de unidades em lançamento. O mercado está crescendo, então. Está crescendo bastante. Se você olhar aqui, a gente vai ter 7 mil unidades futuras, mais 32 torres que a gente vai adicionar ao estoque total. E sempre predominantemente em São Paulo. Em São Paulo. Por enquanto, pelo menos, né? Por enquanto. E aqui eu já consigo ter uma ideia dos principais players desse mercado, né? Isso. Vitacom, Lavi, Cirela, Greystar, que fizeram uma parceria, MRV, Lugo, né? SKR com Greystar também, que fizeram uma parceria. TPA faz bastante coisa no centro de São Paulo. E a Brookfield aí também, que se for somar, isso aqui a gente está falando de estoque futuro, né? Mas hoje, no slide mais para frente, você vai ver que hoje a Brookfield é a maior do mercado. E geralmente parte do chão, parte do zero. Justamente para eu conseguir ter o controle do imóvel todo, é muito difícil comprar um prédio que já está pronto, né? É muito difícil, mas tiveram casos que, por exemplo, a Brookfield comprou lá o À Noite, né, no Rio de Janeiro, famoso. Uma incorporadora comprou, ia fazer o retrofit, não vai fazer o retrofit. Em vez de vender a mercado, já envelopou e já vendeu e já diluiu o risco dela. Uhum. Então tem casos de empresas que vão fazendo esse trabalho de formiguinha. A Brookfield também fez uma aquisição no centro de São Paulo de 5 torres, de uma empresa que foi comprando, fez a maioria, juntou o prédio inteiro para retrofit. A Brookfield foi lá e já comprou a coisa pronta, para começar a girar. Porque é um mercado grande o da reforma também, né? Sim. O retrofit. E se a gente for olhar, o centro da cidade de São Paulo tem bastante demanda. Sim. Então você tem muito prédio lá que você consegue em 6 meses, 1 ano, fazer um retrofit e deixar ele zerado
e pegar muito mais valor. Né? Imóveis bem localizados, imóveis mais amplos, né, maiores do que essa média. Exato. Mas que são muito antigos e precisam de uma reforma. Exato. E o custo muito provavelmente sai muito mais barato do que construir tudo, né? Exato. Então, aqui, ó, o estoque, quando chega no estoque, como você falou, muda, né? A Brookfield é praticamente a primeira. O que seria esse multi-investidor? É o produto Vitacom. A Vitacom, sim. O que a Vitacom faz? Ela tem vários modelos e ela sempre tenta vender para investidor e depois bota na House, que é a empresa de operação deles, para fazer a gestão profissional. Então tem produtos que são característicos de um multifamily, mesmo sendo multi-investidor, que eles conseguem fazer a gestão toda a House, tem produtos que não. Então, o multi-investidor a gente classificou nessa, a gente tentou separar também quais são os produtos que a House faz a gestão 100% e tem a característica do multifamily. Então, tirando a House e a Vitacom, que deram uma bagunçadinha no bom sentido no conceito, que eles são também pioneiros, né? Eles vêm antes de que todo mundo, quando a gente tira essa classe de multi-investidor, a gente entra no institucional puro e a Brookfield de longe é a maior. Legal. Então, isso aqui já existe, a JFL Living, que inclusive tem ativos em fundos imobiliários, Vila 11, que chegou grande, né? Chegou grande, um fundo americano também, veio bastante. Inter Asset com o produto lá do fundo imobiliário também. Isso. E Yucca é um modelo bastante pulverizado, não é? Então, por isso que eles estão bem reduzidos aqui, porque o modelo que a gente pegou deles, na grande maioria é pulverizado, mas eles têm algumas torres com gestão própria. E aí a gente consegue botar ele dentro da amostra. Aquilo que eu comecei a falar, né? A grande dificuldade no Brasil é você separar o que de fato é e comparar com coisas comparáveis, né? Quando você tem uma amostra muito dispersa, você não chega a conclusão nenhuma. Então nem tudo que é Yucca veio parar nesse relatório. Nem tudo que é Yucca, exato. Tomou cuidado de separar e classificar o que de fato atende ao critério de multifamily. Né? Exatamente. Então são as 11.200 unidades que a gente falou. Esse quadro a gente viu e entendeu agora quem são os principais, e você que gosta de fundo imobiliário percebeu que tem vários fundos imobiliários aí, com um período de aprendizado aí nesse mercado, né? Os fundos imobiliários muito descontados desse setor, muito descontados, vieram num período em que a taxa de juros estava baixa, então subiu, não conseguiram fazer novas emissões, crescer, ganhar escala. Mas é impressionante o quanto você olha para o preço do metro quadrado dentro do fundo imobiliário, né, o valor da cota, e compara com o valor desses ativos, tem um desconto gigantesco lá. A gente até nos bastidores conversando aqui é algo que eu não consigo entender, né? Porque quando você olha o investimento, né, o que está por trás daquela cota lá, e você olha o imóvel que é você toca, né? Vamos dizer assim, o imóvel é uma coisa visível, uma coisa real. E aí você vai analisar quem está dentro do imóvel, os contratos de locação, o quanto que ele está gerando, e ter uma desvalorização de 20%, 30% não faz sentido nenhum. Eu não consigo explicar, não tem racional para mim essa desvalorização dos fundos imobiliários. A gente vai entrar depois nos escritórios e na logística e a gente vai ver como esses dois mercados estão indo. Logística muito melhor, já é dado, mas os escritórios em recuperação. E alguns escritórios que estão dentro de fundos imobiliários são muito bons, zero questionamento, bons contratos e o fundo com a cota desvalorizada. Eu não consigo. Você que é um grande expert... Eu praticamente toda abertura eu falo assim, esse é o programa que mistura o mercado imobiliário com o mercado financeiro. Então é essa mistura que, sabe quando você vai lá tentar deixar a água nem muito quente nem muito fria? Os investidores eles abrem demais a torneira do mercado financeiro. Então a renda de tantos reais por mês vai me gerar quanto de rentabilidade, de yield. É essa torneira que eles giram aqui. Sem olhar para o que está lá dentro, que é mercado imobiliário, ativos reais, com qualidade, com valor, com uma reserva possível de valor. Então aí o produto fica precificado muito pela lógica financeira e esquece da lógica do ativo real, da do lógica mercado imobiliário, que é a imobiliário. longo prazo. E aí, evidentemente, gera oportunidades para quem tem conhecimento, tem fôlego, porque na hora da crise é muito fácil falar, é hora de comprar. Mas, pelo menos a minha vida sempre foi muito correlacionada ao mercado financeiro. Sim. Se o mercado financeiro está em crise, é uma época que eu também não estou nadando de ganhar dinheiro. Pode ser que tenha outros setores que estão indo muito bem e tal, o cara vai lá, vai aproveitar e comprar bastante, mas
A minha vida sempre foi assim. A hora que eu falo tá muito barato, mas não tá sobrando dinheiro. Sim, somos dois. Então, as coisas também têm uma certa correlação que são perversas para quem faz conta e não consegue aproveitar. Exato. O que mais faltou de residencial para a gente passar para os outros mercados aqui? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente cobriu aqui, mostrou os principais players, o que vem de futuro, como é que eles estão agora. E é um produto que a gente vai ouvir cada vez mais e cada vez mais análises com detalhes, etc. Acho que a gente passou aqui dentro do que estava esperado aqui. Então, um mercado que ainda está amadurecendo, mas que já deu bons passos. Assim. Já deu bons passos, ele está amadurecendo e está amadurecendo bem rápido. Então, como eu te falei, acho que os próximos 2 anos vão ser fundamentais para a tese se consolidar, porque é uma tese nova também. Ninguém fez o ciclo. Se a gente olhar escritórios, né, desde a construção, você leva um ciclo de 7, 8 anos para dar o teu retorno. Então, os residenciais não deram ainda esse giro para poder falar, nossa, essa tese funcionou. Mas tudo leva a crer que ela vai funcionar com certeza. Uma das coisas só que eu acho que vale a pena lembrar aqui, a gente tinha um problema muito grande com a lei do inquilinato no Brasil. Sim. E isso foi um dos grandes problemas das empresas se encorajarem a investir nesse modelo aqui no Brasil. Quando a lei evoluiu junto com o mercado, isso trouxe uma esperança, vamos dizer assim, para o lado do investidor em poder tirar o inquilino, que são os riscos que o imobiliário tem nesse caso de investimento. E aqui tem muito também da compra das unidades não residenciais, o que também ajuda com essa questão legal, né? Com um eventual questionamento ao contrato de locação. E outros detalhes, por exemplo, o João falou, não precisa de garantia. Não precisa de garantia não é à toa. Exato. Porque se tem um contrato de locação sem garantia, eu consigo um despejo por ordem liminar. Exatamente. Umas peculiaridades da legislação brasileira que é difícil de explicar, mas existem. Exato. Então, se você é dono de imóvel, gosta de alugar e quer pegar aquele monte de garantia do seu inquilino, saiba que caso ele pare de pagar e você precisar despejar, não tem liminar. Vai demorar o tanto que tiver que demorar esse processo. Se você falar, não, fica tranquilo, você é brother, confia em você, a hora que ele parar de pagar, você despeja ele por liminar. Põe na conta, na balança. Cada fundo imobiliário tem um modelo. Muitos deles não pedem garantia, outros pedem seguro, fiança e tudo mais. Mas tem uma razão de ser essa história de não precisar de garantia. Né? Perfeito. Coisas do nosso Brasilzão. Vamos para escritório ou galpão? Vamos para galpão. Vamos falar o que todo mundo gosta de ouvir. O que está indo bem, né? Exato. Condomínios logísticos, esse já cada vez mais bem espalhado pelo Brasil, obviamente concentrado em São Paulo, mas crescendo também, né? Exato. Bom, deixa eu chegar lá. Então aqui o que chama atenção, né? A logística, ela, quando o movimento de construção ele começa, eles não têm É muito difícil a gente ver uma nave pequena, né? Quando a gente monitora aqui, de novo, só relembrando aqui o público, são galpões logísticos, não são galpões isolados, não são indústrias. Então, quando a gente fala em condomínios logísticos, são condomínios com naves de 20, 30, 50, podem ter naves menores, né? E aí o que chama atenção aqui nesse slide, que o terceiro trimestre a gente entregou, o mercado entregou somente 5 mil metros quadrados. Caramba. Que foi uma expansão dentro de um condomínio existente. E o que isso acarreta? Gê, mas foi bom, né? O mercado ele segurou um pouco a entrega e provavelmente recupera preço de locação. Exato, não foi isso que aconteceu. O ano passado foi um ano muito importante, vamos dizer assim, para o setor, que foram as revisões dos planos diretores das cidades. E isso represou muita aprovação de projeto. Então isso deu uma segurada no mercado. Então quem tinha que começar a obra no prazo que deveria, atrasou um pouco, as aprovações foram mais morosas, municípios não tinham aprovação de projeto. Isso fez com que eu nunca tivesse visto uma entrega tão baixa de 5 mil metros quadrados. E aí a gente olha para o quarto trimestre, 331 mil, que não é tão absurdo, a gente já viu entregas maiores, mas foi um movimento que foi atípico no mercado, né? E isso fez com que a taxa de vacância saltasse aqui do terceiro TRI de 7,54 para 8,29, porque concentrou muito a entrega, o mercado não absorveu tudo que deveria absorver e subiu um pouco.
Mas nada preocupante. Para quem nos acompanha, para quem acompanha a Sila, sabe que eu sempre digo que o equilíbrio é entre 12% e 15% de vacância. Então a gente ainda continua com o mercado desequilibrado, super a favor, o mercado movimentando. Do dono do imóvel. Do dono e recuperando o preço, né? Que é a grande disputa, ou vamos dizer assim, o grande desafio da logística foi sair dos 10 anos que a gente vivia em locações de 18 a 20. Hoje falar de locações de R$28, 30 não é nenhum palavrão. Então, graças a Deus, com um comportamento do mercado mais inteligente, melhorando as entregas, entendendo movimentação, tentando acertar ciclos, isso foi muito benéfico aos desenvolvedores, ao proprietário que conseguiu repassar preço e subir. O preço só sobe. Por que a gente fala muito de vacância? O preço só sobe quando a vacância cai. Oferta e demanda. Eu não estou falando nenhum segredo aqui. Então a gente sabe através dos números, quando a vacância cai de 12, você começa a recuperar preço. Se você continua com uma demanda, é ali que vai se recuperar preço. Se a vacância começa a subir de novo, vai baixar preço. Então é importantíssimo controlar. E você controla através de entregas. Tem um dado aqui que eu vou fazer um highlight aqui, do que a gente está projetando de novo estoque versus a absorção líquida média que a gente vem entregando. Porque aí a gente já consegue ter uma boa noção do que vai acontecer no futuro. Então no próximo slide eu já mostro aqui. Vamos a ele. Que eu separei aqui. Então se você olhar aqui, 2024, a absorção líquida, 1.210.000 metros. Quando você olha... Líquida, ou seja, entre o que foi ocupado e foi devolvido, ocupou 1.210.000 metros... Isso, líquido. O que fez com que a gente, no slide anterior, a gente leu uma parte do ano, que foi terceiro trimestre e quarto trimestre. Quando a gente soma o ano, que é a curva aqui embaixo em laranja, a vacância caiu de 11,36 para 8,29. Quando a gente olha a absorção líquida, ela já superou 2023, superou 2022 e ela ficou ali entre 2021, que foi o auge, né? 1.300.000 e poucos metros quadrados. Lembra, estava todo mundo euforia, preso dentro de casa, lock-up, comprando tudo pela internet e o país não estava ainda adequado para essa demanda do comércio online tão rápida. Assim. Perfeito. Então, quando a gente tem uma absorção de 1.210.000, se a gente for fazer uma análise muito simplista, se eu entregar 1.210.000 e absorver 1.210.000, o mercado fica flat. Então é muito importante a gente ver o que vai ser entregue no estoque futuro e ver como essa absorção está se comportando para entender se no futuro a gente sobe ou desce vacância. E aí a gente projeta aqui, então guarda esse número 1.210 e vamos passar para pular esse slide, vamos para o próximo aqui. A gente tem aqui, ó, a gente entregou, por que a vacância caiu? Porque a gente entregou 2024 863.000. Então a gente ocupou o que foi entregue, porque normalmente a vacância, quando você não tem uma demanda quente, você entrega muito imóvel vago, normalmente a vacância sobe. Isso. Então a absorção líquida superou a quantidade de imóveis entregues, então ela consumiu estoque existente. Por isso que a taxa de vacância caiu. Então quando a gente olha 863.000 aqui que foi entregue. Vamos olhar o estoque futuro que está no próximo slide. Aqui a gente tem estoque futuro. Então a gente tem 3 milhões de metros quadrados para serem entregues nos próximos 2 anos. Caramba. É bastante coisa. Então, de novo, a gente não vai para uma catástrofe, o mercado não vai afundar, mas é um dado muito importante para a gente analisar trimestre a trimestre e ver o comportamento desse mercado. Porque a gente já sabe que o mercado está dando uma segurada, não está fácil, ninguém está captando dinheiro. Quando você não capta dinheiro, você não tem dinheiro nem para construir. Custo de construção alto, então a captação ela não serve só para compra de terreno, ela serve também para desenvolvimento, ela serve para isso tudo. Então, a gente tem que acompanhar muito aqui de perto como que esse estoque vai chegar, porque a gente não acredita tanto numa absorção líquida tão agressiva. A gente acha que ela vai ficar entre 2023 e 2024, em torno de 1 milhão de metros quadrados. Se a gente dividir esses 3 milhões em dois, que são então, aqui 1,5 milhão, você tem uma alta de 1,5, 2 pontos de vacância por ano. Exatamente. Então aqui, a importância da gente estar tendo esse bate-papo, a gente trazer um dado e muita gente assiste do mercado, é saber controlar. Você, desenvolvedor, que vale mais a pena você recuperar preço no teu ativo ou você botar um monte de ativo vago e perder preço no que você já tem? Perfeito. Isso é uma lição que a gente tem que aprender. E o tempo,
tudo que o mercado passou serve de aprendizado. Então, a nossa missão aqui da Sila é alertar o mercado a coisas futuras que possam acontecer. É o nosso desejo? Óbvio que não. Nós somos apaixonados pelo mercado imobiliário. A gente quer esse mercado voando, só que o mercado imobiliário ele faz parte de um ecossistema, de uma macroeconomia de um país. E que ele ele não é independente, ele depende de muitas decisões, etc. E os juros, mais claro do que interfere diretamente no mercado imobiliário. Então, e você falou agora há pouco que demorou muito tempo para esses aluguéis começarem a subir. Quantas vezes a gente já participou de discussões, de painéis e tal, com gestores de fundo imobiliário, os caras falam, faz 10 anos que está o mesmo valor o aluguel de galpão. Exato. E o custo de construção só sobe, né? Então agora que começou a recuperar a preço, se vier uma entrega muito grande, aborta essa recuperação. Exatamente. Então o mercado imobiliário ele sempre auto se sabotou. E é uma luta nossa, e aí existem algumas razões de ser, né? Existem aquelas empresas que ganham FII por desenvolvimento. Não importa o que eu preciso ganhar FII, eu preciso desenvolver, eu preciso entregar, senão eu não ganho do lado do investidor. Só que isso, o que vale a pena, o teu FII aqui ou a tua desvalorização do teu ativo, da tua carteira? Então o mercado está começando a aprender. Se você voltar 2 slides, a gente vai para a questão do preço. Mais um, por favor. Aqui, ó, a gente mostra essa curva, que é a curva de valores, né? Então você vê que ela ficou muito tempo praticamente igual aqui. Exatamente. Qual a diferença de cores aqui? Preço pedido e preço fechado, é isso? Não, é aquela métrica que a gente apresentou aqui no programa passado, só relembrando que é o valor de mercado, né? Certo. Existe uma diferença do preço pedido e o quanto vale o mercado, né? Sim. Então a curva de cima é o preço pedido e a curva azul de baixo é o valor de mercado que a Sila tem para cada produto que a gente tem na média, né? Então, ambas as duas, elas não andam em conjunto, depende muito do momento de mercado, mas fica claro através desse gráfico que o grande salto da recuperação foi a partir de 2021, que a gente começa a ver a boca do jacaré abrindo, que é o movimento mais gostoso de se ver no mercado imobiliário. Vacância caindo e preço subindo. Então isso a gente conseguiu na pandemia. Não podemos botar tudo a perder e voltar para o passado. Sim. Ainda mais com os custos de construção aumentando. Isso que eu ia falar, custo de terreno. Projetar uma linha de custo de construção aqui, ela subiu muito mais. Subiu muito mais. Do que essa receita de aluguel, né? Exatamente. Então agora que o mercado entendeu, agora que o mercado sabe trabalhar, é hora de se basear em dados e tomar decisões inteligentes em relação à entrega. Não acha que só eu vou entregar, o meu vizinho não vai ter coragem igual eu. Eu sou macho, vou lá e vou construir 1 milhão de metros. Não é bem assim. O mercado não aceita desaforo e o mercado é soberano. E aqui você tem, estou vendo uma dispersão entre valor de mercado e taxa de vacância. Aqui a gente deve entender que quanto maior a vacância... Mais para a direita está no gráfico. E quanto maior o valor, mais para cima ele está, né? Então aqui fica óbvio que a questão do last mile, né? Ou do raio 30. Então você pega as regiões São Paulo, é dentro da cidade de São Paulo, Cajamar, Guarulhos e Barueri, todas por estarem próximo da cidade, pegam mais preço. Guarulhos também. Guarulhos teve um aumento na taxa de vacância aqui, por conta de, Grande ABC, por conta de algumas entregas que estão acontecendo, mas nada assustador. Ela continua tendo aqui um bom preço por estar no ABC, né? Vão ter algumas entregas. E Guarulhos é a região que mais está pegando preço. Só que Guarulhos também vai ter, nesse próximo ano, tem bastante projeto chegando. Então, se Guarulhos, se os desenvolvedores não equilibrar essa equação, a vacância vai aumentar em Guarulhos, vai sair dessa faixa de 10%, 15%, está quase 10%, e vai perder preço. Ou seja, a concorrência vai ser leonina lá. O que mais de galpão para a gente passar para os escritórios? Olha, galpão, fazendo a leitura final, é um mercado resiliente, já se provou isso. É um mercado em ascensão, é um mercado que tem muita demanda ainda para acontecer e eu trago aqui uma reflexão que a gente, por mais que a gente analise Brasil, a Sila ela tem operação no Brasil, no México, na Colômbia. E quando a gente olha o cenário hoje global e a gente analisa o que o Trump está fazendo com o México em relação à importação, taxas, etc., eu acredito que alguma demanda do México escorregue para o norte e nordeste do Brasil
para sair dessa tributação e a distância não é tão grande assim. Então, o que eu quero dizer aqui, a gente já foi falado aqui que a concentração ainda no Sudeste é muito grande, 80% da logística está concentrada no Sudeste, mas tem muita demanda para fora e que poucos players estão olhando. Eu vou fazer um paralelo, é como o que hoje acontece lá no mercado de Extrema, que tem uma condição tributária muito favorável. Então tem empresa que produz em qualquer outro lugar do Brasil, mas manda lá para Extremas, fatura por lá, solta a nota por lá para ter uma isenção fiscal. E a gente sabe que tem mercadoria que fica passeando pelo Brasil para passar por Extrema e conseguir o benefício fiscal. Você acredita que pode ter coisas do México vindo para o Brasil para poder, do ponto de vista burocrático, falar para os Estados Unidos, tá saindo... A exportação está saindo do Brasil para os Estados Unidos. Com certeza. E aí a tributação é menor. É menor. E outra coisa, qual que é a maior indústria no México? Automobilística. Sim. E a gente tem um parque aqui E razoável. quais são os movimentos que a gente tem visto? BYD, todos vindo para cá. A Tesla comprou um terreno de 1 milhão de metros quadrados em Monterrey, no México, para desenvolvimento da planta. O Elon Musk comprou em dinheiro. Parou o projeto e falou, não vou desenvolver mais a planta aqui. Porque ele já sabia que iria ter, caso o Trump ganhasse, esse aumento de carga tributária. Então, a gente não é à toa que algumas montadoras estão se instalando no norte e nordeste do Brasil. Entendi. E isso, naturalmente, vai ter um movimento. Isso é uma crença Giancarlo, tá? Uma leitura que eu estou fazendo macro por ter acesso a dados globais. Então, a gente tem que estar olhando para essa oportunidade. Então, a mensagem que eu quero dar para a logística, o mercado maravilhoso, super bem. A gente tem uma concorrência aqui no Sudeste ainda acirrada, né? Bastante gente concentrada aqui, muitos projetos para chegar, mas é hora de levantar a cabeça e olhar para o Brasil com outros olhos. Tem bastante demanda acontecendo. E só uma frase que eu queria contribuir aqui com a sua fala em relação à mercadoria circulando, né? O Brasil, ele não existe uma logística pensada, existe uma logística tributária. Então, é diferente dos outros países, né? Que eu vou estar lá próximo do polo, porque o custo, etc. Não, o Brasil... E isso vai dar uma grande reviravolta com a reforma tributária, Verdade. Né? E aí eu acho que o mercado que você citou, eu sou um pouco mais cético em relação ao extremo, assim. É um mercado que eu tenho, não algumas, mas muitas dúvidas. Em relação ao futuro de Extrema, principalmente por essa revisão aí tributária que a gente está vendo e os cotistas aqui dos nossos fundos imobiliários estão sofrendo um pouco aí com essa indecisão, né? Não. Mas uma coisa que a gente pode falar, e eu posso, diante do meu conhecimento aqui, dividir com o público, fiquem calmos. Em relação ao tributário eu não vou falar, não é minha praça, mas em relação à desvalorização das cotas, no meu ponto de vista, não fazem sentido. Os imóveis estão muito bem alugados. Vocês viram aqui que a gente acabou de mostrar uma taxa de vacância desequilibrada a favor, recuperação de preço, inquilinos fortíssimos, contratos muito bem amarrados. Não tem racional algum que faça essa cota estar tão desvalorizada. Não é um momento de fazer besteira, é um momento de acalmar. Estava lendo que os títulos do Tesouro, obviamente não os pós-fixados, os Tesouro IPCA, Tesouro Renda Mais, tiveram a maior safra de resgates dos últimos, sei lá, X anos. E é a mesma coisa, as pessoas veem o preço desvalorizar e saem vendendo. Só porque desvalorizou, é uma coisa puramente psicológica mesmo. Né? Medo. Medo. As pessoas tomam decisões através do medo. E o medo é a pior... tomar decisões com sentimentos ruins são as piores decisões. Então, respira, espera passar, pensa bem, assiste de novo aqui o Giancarlo falando, olhe os dados, entendeu? Sem pressa, sem pressa. A maravilha, uma das qualidades do fundo imobiliário é ter liquidez, facilidade de vender. Mas isso também é uma das armadilhas do fundo imobiliário, porque se você tem um imóvel, te dá um desespero, você fala, vou vender meu imóvel, mas aí até achar alguém, aí você muda de ideia. Agora, fundo imobiliário, você faz a bobagem, imediatamente pega o seu celular e sai vendendo a preço de banana. Calma, né? Exato. Exato. Vamos falar um pouquinho de escritório que ainda temos tempo. Vamos. Acho que vale a pena aqui só voltar em relação, né, o que a gente estava falando de preço, né? Aqui você passou rapidamente, mas aqui é uma leitura que a Sila faz. Quanto que deveria estar o aluguel se a gente pegasse o valor lá de 2015 a R$19 e corrigisse ao IPCA? Ele deveria estar em torno de R$31, algo por estilo, né? Então,
a gente ainda está defasado em relação à inflação, né? As locações, não só de momento, mas a gente ainda está perdendo para a inflação nesse período. Qual que é a diferença entre parte de cima e parte de baixo aqui? Aqui é correção pelo IGPM e aqui sim, pelo IPCA. Pelo IPCA. Porque a gente sabe que existia, né, no mercado imobiliário, depois que o mercado tomou a pancada do IGPM, todo mundo aprendeu que nenhum desses dois índices são ótimos para correção de contrato. Mas o IPCA é o que mais se aproxima da nossa realidade. Então a gente faz essas duas comparações, mas o índice que alguém me pergunta que eu defendo é o IPCA, para correção de qualquer contrato. Então, o que era nominalmente R$20 o metro quadrado em 2015, só para corrigir a inflação deveria ser R$31,61. Exato. E hoje está R$28,18. Exatamente. Então tem uma perda real. Tem uma perda real. Uma perda real. Só que ela é menor do que escritórios quando a gente for ver agora. Aqui no finalzinho pode passar mais um, só para a gente falar um pouco de futuro, né? A certeza que a gente tem é que a gente vai errar. Mas como eu antecipei aqui, continuamos muito otimistas com o mercado de logística. A gente projeta aqui, num cenário base, que é a curva laranja, um aumento leve de vacância pelo excesso ou pela quantidade de metros quadrados que estão por chegar. E no pior cenário a gente chega a 10% de vacância, que ainda está abaixo. Então, sem medo. Cenário favorável ao dono muito do favorável. Ao proprietário, aos fundos imobiliários também. Exato. Mercado de escritórios, finalmente uma recuperação, né? Finalmente uma recuperação. Mercado, eu me surpreendi. Eu achei um mercado muito forte, principalmente no último trimestre. A gente vê aqui em termos de absorção líquida, né? 152 mil metros quadrados. É uma movimento, 56 mil metros quadrados, 152 foi a bruta, né? É um movimento forte e a gente vê uma redução na taxa de vacância. De novo, a gente está fazendo um corte nesse slide de um trimestre para o outro. Quando a gente faz o corte no próximo slide, que é o ano, a gente vê uma queda mais acentuada. Então, é o mercado, aqui, a gente vê ela caindo de 20,76, aqui embaixo na laranjinha, para 19,16 a taxa de vacância. Certo. Então, é uma recuperação, é uma tendência que a gente está vendo. Teve bastante entrega, teve quase 160 mil metros quadrados de escritórios ainda entregues esse ano, ainda vão ter mais entregas acontecendo, e mesmo assim o mercado foi forte o suficiente para reduzir essa taxa de vacância. Mas essa vacância de praticamente 20%, 19%, aí agora a gente está falando de um desequilíbrio. Muito. Aqui o inquilino ainda tem vantagem em relação ao dono do imóvel na hora de negociar. Isso. Para ficar mais claro aqui para o nosso público, né? Por exemplo, Shukri Zaidan, que é uma região que tem uma vacância um pouco mais elevada, é de conhecimento de todos. Existem contratos sendo fechados hoje com 6, 8 até 12 meses de carência. Carência, zero aluguel. Então, qual que é o desequilíbrio? O proprietário cedendo para poder atrair o inquilino. Por quê? Ou ele fecha no meu, ou ele vai do lado, ou ele vai do outro, porque é o desequilíbrio de oferta e demanda. Então, quando a gente fala esse desequilíbrio, quando está muito acima de 15%, é exatamente isso. São os inquilinos tirando vantagem em relação, que é o oposto do logístico que a gente falou até agora. Sim. Em relação a preço, a gente também vê uma recuperação do preço, né? Então, uma locação recuperando aqui, passando aí dos seus R$100 o metro quadrado, lembrando que é a média, né? Uhum. Aproveitando a matriz para a gente não ter que voltar aqui, sim. O que é importante nesse slide frisar aqui? A gente está analisando classes A+, A e B, ou seja, a gente está analisando o mercado como um todo. Você fizer um recorte somente de ativos A+, você tem uma outra leitura. Se você fizer o A, é outra leitura. Então é importante você que está assistindo aqui ter uma noção que a gente está falando do mercado geral. E isso não é... Porque quando você olha aqui, R$200 a Faria Lima, eu estou colocando os ativos classe B nessa amostra. Se eu tirar o classe B, ele tende a subir para 240, 250. Sim. Acontece que talvez a maior parte da Faria Lima seja classe B. Sim, são poucos ativos. Faria Lima é uma avenida antiga em São Paulo. Exatamente. Tem uma parte nova com os prédios lindos, reluzentes e tal, mas a maior parte dela é classe B. Aí tem as pessoas que... Todo mundo gosta de cortar a melhor fatia para ter a melhor leitura. Então tem os que chamam Nova Faria Lima. Não existe Nova Faria Lima. Existe a região que sai do Largo da Batata e chega aqui até a Hélio. Então você tem ali uma Faria Lima que ela compete entre ela mesma. Sim. Então a nossa leitura é da Faria Lima inteira com todos os ativos. Se você quiser ter uma leitura só de ativos, eu quero investir só em lajes de altíssima qualidade, você também tem essa leitura. Então é importante deixar claro aqui que na média o mercado está nesses patamares. E não adianta a gente achar que o classe B não interfere no A e não interfere no A+, porque no momento de crise
todos acabam se confundindo. O que a busca é preço. Obviamente qualidade, mas preço. Então, o que acontece nos momentos de crise? O A+ abaixa tanto o preço que você vai optar por ele pela qualidade que ele tem, mas em termos de preço ele vai ficar muito similar, né? Então é a qualidade de você ter um ativo e você poder brincar mais com o valor. O classe B ele não tem como abaixar, ou ele tem uma qualidade ali. E ser um classe B não necessariamente é um ativo ruim, as pessoas precisam também perder essa. Por exemplo, um dos critérios de classificação para você ser um A+, é você ter um gerador para cada área privativa. Por que isso? Porque um banco, por uma empresa que roda 24 horas, 24/7, ela não pode se dar o luxo de ficar sem luz, como a gente sabe que a gente sofre aqui em São Paulo. Então isso é um critério. Será que a tua empresa precisa ter 24 horas, pagar o preço por ter essa característica? Então o classe B não é o patinho feio, é simplesmente a gente separar um pouquinho para ter uma noção melhor e por que um pega mais preço ou outro. Então eu trouxe um exemplo. Certificado de sustentabilidade é outro critério que pesa bastante na classificação dos imóveis. E aqui, importante a gente fazer o mesmo exercício que a gente fez para a logística. Então aqui a gente trouxe uma líquida de 217 mil quadrados dentro de 2024. Se você olhar, é quase somar 2022, 2023. Verdade. Então a gente já está voltando a patamar de 2019. Se você olhar no gráfico aqui, no mesmo gráfico, 2019 foi o ano de ouro do mercado imobiliário. Menor taxa de vacância histórica, 14%. Então, olha a força que o escritório está tendo. Olha o movimento como está acontecendo. Então, essa é a mensagem que a gente tem que passar. A gente subiu muito, a gente foi para 22% de vacância. A gente saiu de 14% para 22%. Sim. Só que a gente tem que olhar não o copo meio vazio, o copo meio cheio. Aqui o movimento está acontecendo. E o que está sendo tendência? A gente já vê, novamente trazendo um pouco da política externa, né? As empresas lá fora forçando os funcionários a voltarem para o ambiente de trabalho. Existem ainda aqueles que estão resistentes, mas o Trump já fez todo o mercado público voltar para os escritórios. E isso acaba refletindo no Brasil. Não adianta, tem muita multinacional aqui. Então a gente já está vendo esse movimento pegar mais tração. A gente ainda tinha muita dúvida em relação ao modelo. Será que eu preciso? Hoje já está dado. Todo mundo vai voltar, vai ter o seu escritório, que seja no modelo híbrido, mas precisa ter seu escritório, a sua sede, e a gente já está vendo através dos números essa recuperação. Então uma demanda que até já existe, né? Já existe. Que é do home office diminuindo para a volta do escritório. Exato. Passando mais um aqui, para a gente fazer em relação a novo estoque, né? Então, você olha que a gente entregou 147 mil metros quadrados esse ano, né? Então a gente entregou mais que 2022, entregou mais que 2023, mas aqui é importante lembrar. Ainda assim teve uma absorção líquida o dobro do ano passado. Exatamente. E o que é importante lembrar aqui? Quando você entrega um projeto em 2024, a tua decisão foi 2019, 2020. Sim. Então, vou construir. 2019 foi a época de ouro do mercado, como acabei de falar. Então, estava todo mundo corajoso para fazer. Depois que você aprovou o projeto, comprou o terreno, não dá para voltar atrás. Não dá para você parar o prédio na metade da estrutura e largar. Então, as entregas agora que a gente está vendo são reflexos de decisões passadas. O que eu quero trazer dentro dos fundos imobiliários? O mercado imobiliário é longo prazo. São 5 anos, 4 anos, um ciclo de entrega. Não adianta a gente querer aumentar a torneira, igual o seu exemplo maravilhoso, né? Tenham paciência, o mercado é forte. E nos fundos imobiliários, esse setor de escritórios entregando entre 13% e 14% ao ano só com os rendimentos. Exato, isso muito bem lembrado. Ou seja, você é pago para esperar essa recuperação acontecer. O carrego é positivo. Sim. Aí botando aqui estoque futuro, né, que é importante a gente analisar aqui também, tá? Mesmo exercício que a gente fez lá para logística, a gente tem uma quantidade de estoque aqui projetada razoável, mais do que a gente entregou esse ano, né? Só no segundo TRI para 25 são 162 mil, que é mais do que entregou o ano de 2024 inteiro, né? Então vai ser um ano, não vou falar desafiador, porque graças a Deus esse ciclo que vai começar agora de entregas está vindo também com a força da volta dos escritórios. Então a gente continua otimista no segmento. A gente não está acreditando numa alta de vacância, voltar, tudo aquilo que era. O que é importante a gente olhar aqui? Onde está sendo a grande concentração de entrega, porque isso faz a diferença. Região de Pinheiros. Pinheiros está recebendo muito escritório. Uma região nova. Uma região nova. Que traz alguma concorrência para Faria Lima e talvez um pouco para Paulista, fica no meio dos dois. Fica no meio dos dois, e a região de Pinheiros está se beneficiando muito
não posso falar loucura, mas pelo excesso de crença que a alocação da Faria Lima vai chegar a R$ 500. Então a Faria Lima está pesando a mão, e é uma crítica que eu já faço há um ano. E a gente vê através dos números. Então o que acontece? As empresas estão fazendo conta. Vou pagar 300, 330 na Faria Lima ou eu vou para Rebouças ficar 140? Você não está nem a 1 quilômetro de distância, dependendo do ponto. Então a região de Pinheiros, principalmente Rebouças, está se beneficiando muito da pesada de mão dos proprietários da Faria Lima. E isso a gente já está vendo. E a Paulista também está se beneficiando. Então, assim, dentro dos três, Faria Lima está com uma taxa de vacância boa, Paulista está com uma taxa de vacância boa, Pinheiros com uma taxa de vacância elevada, vai receber mais novo estoque, mas vai atrair demanda dessas duas regiões, com certeza. Preço, qualidade e com uma localização muito boa. Né? Ativos novos têm qualidade. O método construtivo evoluiu, as coisas evoluíram. Sim. Então, novos conceitos e isso tudo com preço adequado, você atrai inquilino. Não é nenhuma fórmula mágica, né? O que mais temos para discutir aqui dos escritórios? Tem uma análise, se puder baixar mais um aqui, importante. Setores, esse gráfico de cima aqui, né? Análise de ocupação. Então a gente não analisa só os ativos, mas a gente analisa quem ocupa. Então as empresas e os setores. O setor financeiro continua sendo o principal em São Paulo. Isso. Mas São Paulo tem uma característica rara, né? Que é a diversificação de ocupantes. Exato. Tem uma predominância do setor financeiro, mas tem muitos setores que ocupam muitos espaços em São Paulo. Né? E aí, quando a gente concordo, e isso é a grande força do mercado comparado com o segundo maior mercado, que é o Rio de Janeiro, são várias oportunidades. Então, se um setor tem dor de barriga, o outro vem, cresce e vai ocupando, e São Paulo vai sobrevivendo. O Rio de Janeiro, diversificação. Exatamente. Só que o que chama atenção aqui, o que está em vermelho são setores que, por exemplo, consultoria, ainda não recuperou a ocupação que ela tinha durante a pandemia, pré-pandemia. Então, na maioria aqui, a gente já vê os setores ocupando mais do que ocupavam pré-pandemia. Então, essa é a análise que a gente faz aqui. Que, então, o setor financeiro, que foi o primeiro, e aí é legal, né, a gente citar esse exemplo, né? XP, quando veio a pandemia... Devolveu, falou que ia para São Roque, lá. Eu lembro, vou repetir aqui tranquilamente, porque está gravado. Pode procurar, porque está gravado. Eu falei, eles não vão fazer isso, eles vão se arrepender, mas eles têm uma característica de startup que é errar rápido. Eles vão assumir o erro e vão voltar atrás. Dito e feito. Dito e feito. E hoje, recentemente, esse mês, ela acabou de soltar uma alocação de 12 mil metros quadrados na região da Chácara Santo Antônio, que é um movimento que, obviamente, foi buscar preço, com qualidade, muito afastado da JK, e aí a gente fala que as empresas que estão pesando a mão em valores de... Por que a XP? Porque em termos de eficiência, você ter um ativo muito distante do outro é ineficiente. Por mais que você tenha tecnologia, tem muito documento ainda que circula. Então, mas o que eles foram buscar lá? Preço. E concentrar praticamente todo mundo num único endereço. Exato. Eles não vão devolver JK, porque é a cara deles, mas aqui é um exemplo claro que as empresas estão fazendo conta e não estão... quero continuar por ego na Faria Lima. Então, a XP que fez aquele movimento, o Itaú devolveu muita coisa. O setor financeiro devolveu muita coisa durante a pandemia. Olha como eles estão hoje. 4% a mais do que eles ocupavam pré-pandemia. Foi o setor que mais rápido reagiu à pandemia e também é o mais rápido que voltou a olhar e falar, não, realmente eu tenho que voltar para o escritório por conta de tudo isso. Então, a gente é um exemplo claro aqui de um player gigante, que é a XP, fazendo uma alocação de 12 mil metros em janeiro, que também não é normal para o mercado imobiliário. No mercado, a gente sabe, é comum a gente falar, o mercado só funciona depois do carnaval, né? Infelizmente é verdade. E a gente vê uma alocação dessa porque é positivo para o mercado de escritórios e uma movimentação que faz a reflexão. Por que esses caras estão indo para tão longe? O que está acontecendo? O que eles estão vendo que a gente não está vendo? Então isso é importante a gente começar a entender o racional por trás de levar a movimentação. E é um ativo maravilhoso, é um ativo muito bom e que não deixa nada a desejar em termos de qualidade. Mas a localização ali realmente é uma localização não tão óbvia. Então possivelmente os preços da Faria Lima chegaram num limite. Olha, é o que eu venho falando. Assim, eu acho que tem algumas... eu acho que tem alguns contratos que até passaram do limite, sabe? Renovações com mais de 70% de aumento. Para mim, algumas empresas aceitaram isso, mas para mim não faz sentido. Eu sei que muita gente vai ficar chateado, mas uma das características que eu tenho é falar a verdade e falar o que eu penso. Então eu acho, e aí o mercado gosta de cortar
a leitura, né? Então, recentemente, a própria Sila soltou no Resource, que é o nosso portal de notícias, locação Faria Lima ultrapassou R$400 o metro quadrado. Realmente aconteceu, num espaço de 300 metros quadrados. E aí aquilo que a gente fala do ticket, bota R$400 em 2.000 metros quadrados. Ninguém vai pagar. Então, eles gostam de pegar essa manchete e usar a favor. Olha, eu estou aqui cobrando só 320, mas já tem gente pagando 400. Sim. Só que o que está pagando 400 é numa lajezinha, num espaçozinho muito pequeno. Então, eu acho que a Faria Lima puxou muito a corda. E eu acho que é hora de sentar. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas não tem bobo no mercado. Então é hora da Faria Lima começar a olhar que a concorrência está chegando com força, principalmente na região de Pinheiros. Chucrizaidan, uma excelente região, com muita oferta de serviços, com ativos com muita qualidade, sendo alugados por R$100, por 110, por 85. Vale a pena pagar 3 vezes mais para estar na Faria Lima? Acho que é uma reflexão que tem que ser feita. Então, eu não falo porque eu quero depreciar a região, pelo contrário. De novo, eu gosto do mercado pujante, mas com um mercado com 20% de disponibilidade, você ficar pagando 70% a mais numa renovatória, acho que não faz muito sentido. Olha, não faz sentido eu encerrar essa conversa, mas o tempo acabou. Tinha que ficar mais 3 horas mesmo e ver os seus 47 slides. É sempre um show, né? Uma aula aqui que eu falei, eu posso mandar essa apresentação para você, você vai olhar aqui e não vai extrair 1/3 da qualidade que foi ouvir o Giancarlo explicando todos esses dados. Né? Cara, muito bom. Obrigado, parabéns. Como sempre, um belíssimo trabalho da Sila. Imagina, obrigado pela oportunidade. Conte com a gente sempre. Conto. Vamos marcar logo uma volta. Para você, um grande abraço e te espero na próxima semana com mais um Clube FI Entrevista.